E aí galera, nesse vídeo eu vou contar para vocês como fazer para viver legalmente na Espanha e qual é mais ou menos o passo a passo desde o momento em que você planeja a tua vinda para cá até tirar a tua documentação para permitir que você passe um tempo de forma legal aqui na Europa. A primeira coisa, depois a gente vai gravar um outro vídeo contando mais ou menos por que a gente decidiu mudar para a Espanha, por que escolhemos a Espanha especificamente. No nosso caso a gente mora em Barcelona, então como a gente escolheu a cidade e tudo que a gente pesquisou antes de tomar essa decisão de sair do Brasil. Tá? Mas no vídeo de hoje a história é explicar um pouquinho para vocês quais tipos de visto a gente, como brasileiro, a gente pode tirar desde o Brasil. E depois, quando chegar na Espanha, como a gente faz para legalizar a situação. Tá? Primeiramente, existem 5 tipos de vistos que nós brasileiros podemos tirar. Visto de estudos, visto para residência e trabalho, visto para residência não lucrativa, visto para reagrupamento familiar e visto para empreendedores. Tá? Eu vou tentar dar uma passada em todos esses vistos, mais ou menos, como eles funcionam. Tem uma série de documentos que são comuns. E depois contar algumas particularidades dos vistos que são mais, não mais interessantes, ou dos vistos que são, que mais perguntam pra gente como é que faz, como que é o trâmite, esse tipo de coisa, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar no site do Consulado Geral da Espanha no Brasil e, dependendo de que região vocês moram no Brasil, descobrir qual consulado você deve aplicar, você deve apresentar os seus documentos. No nosso caso, a gente morava no interior de São Paulo, então o consulado geral era em São Paulo, mas eu sei que o consulado de São Paulo atende outros estados, tá? Então dependendo do estado que você mora, você entra no consulado e você consegue descobrir isso facilmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você, por alguma comodidade, está viajando na casa de algum parente que mora numa cidade que tem consulado, resolve aplicar os seus documentos num consulado que não é na região que você mora, ele é automaticamente negado. Tá? Então, esse seria o primeiro passo. Com essa história de Covid, da pandemia, é obrigatório marcar uma cita prévia, marcar um horário para que eles possam te atender. Tá? Então, essa é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Nem sempre tem cita, horário para o dia e para o mês que você deseja. Tá? Então, uma vez que vocês a gente coloca na descrição desse vídeo o site do consulado e tudo que eu mencionar aqui eu vou colocar na descrição, tá? Todos os documentos que a gente precisa preencher. Outra dúvida que é bastante recorrente eu preciso apresentar esses documentos pessoalmente ou eu posso pedir para uma outra pessoa, minha esposa, meu pai, minha mãe, ou sei lá, ter alguma procuração para apresentar os documentos no consulado? Não. Você precisa ir presencialmente no consulado, apresentar todos os documentos. O único dos passos que talvez você possa mandar um procurador seria no momento em que o teu visto já está aprovado para recolher o teu passaporte. Em todas as outras etapas isso é presencial, tá? Em alguns casos eu já ouvi alguns relatos de que dependendo do consulado há uma entrevista simples que perguntam o motivo que te leva a ir para a Espanha, esse tipo de coisa, e você precisa estar lá, tá? Então isso é importante. Outra pergunta que é bem relevante é a seguinte: ok, a gente está no mês de julho, tá? Você tem interesse de mudar para a Espanha daqui 5 meses. Em que momento eu apresento esses documentos no consulado? Tá? Então, de acordo com o site do Consulado Geral da Espanha, eles recomendam que a gente que a gente entre com a documentação 3 meses antes da nossa data de viagem planejada. Tá? Porque a partir do momento em que o visto for concedido, nós temos 90 dias para pisar em solo espanhol e dar entrada no restante da documentação aqui na Espanha. Tá? Então, é muito importante ter um planejamento de quando eu vou, quando eu não vou, para saber que momento a gente vai tramitar o pedido no consulado. Tá? Dependendo do tipo de visto, é relativamente rápido, tá? E 3 meses antes você consegue se planejar. Tá? Uma outra pergunta: apliquei da minha documentação no consulado, já posso comprar minha passagem aérea? Não, você não pode e não deve comprar passagem aérea, porque se teu visto for negado por alguma razão, você vai perder seu dinheiro. Tá? Então espera ter teu visto aceito para ir comprar tua passagem aérea. Então vamos começar. Quais as documentações são comuns a todos os tipos de visado que eu mencionei anteriormente?
primeiro formulário, tá? Então vocês vão ver no link da descrição do vídeo que, dependendo do que for o interesse de vocês, existe um formulário específico. São questões extremamente simples, como teu nome, onde você mora. Então são perguntas simples. O que você não conseguir responder ou não souber responder, você pode deixar em branco. Às vezes não se aplica, você deixa em branco, tá? Então esse formulário você vai colar ali uma foto 3x4 atual, tá? Além disso, você precisa, obviamente, ter um passaporte válido pelo tempo que você quer ficar fora do Brasil, na Espanha. Então, se você está pleiteando 180 dias por um curso, 1 ano para uma residência não lucrativa, o teu passaporte tem que ser válido por esse período de tempo, tá? Então, isso é bem importante. Hoje em dia, os passaportes são válidos por 10 anos, então é bem mais simples do que quando o passaporte tem uma validade um pouco mais curta. E, além disso, esse passaporte precisa ter 2 folhas livres para que possam colar o visto espanhol que vai ser concedido para você. Além disso tudo, você vai precisar, se você vai ficar mais do que 180 dias, você precisa de um certificado médico, tá? Esse certificado médico, no próprio site do consulado tem um modelo, você leva para o teu médico vai preencher e vai assinar, você vai num cartório, vai autenticar a firma dele, ou vai reconhecer a firma dele, desculpa, o teu médico não precisa ir com você, onde ele tem, no cartório que ele tem a firma reconhecida, você vai lá e reconhece que é autêntico aquela firma. E além desse certificado médico, você precisa de um certificado de antecedentes penais, que você consegue fazer pelo site da Polícia Federal, que eu também deixo o link na descrição. Você vai lá, preenche teu nome, teus documentos e sai teus antecedentes penais. E junto com o antecedente penal, você vai receber uma chave de autenticação, que você precisa imprimir junto. Tanto os antecedentes penais quanto o certificado médico precisam estar apostilados, tá? Então você precisa ir em algum cartório que faça que apostile os documentos, que faça a apostila diária, você vai pagar. O cartório recomenda que você faça com o original, ou seja, o certificado médico original, não a cópia, porque se você tira uma cópia, você tem que autenticar, e daí apostilar o autenticado você vai gastar mais dinheiro. Então, fazer com o original. O apostilamento normalmente fica pronto no dia, tá? Então, esses são os documentos que são comuns. Além disso, desculpa, esqueci, se você for ficar mais do que 180 dias também, você vai precisar de um seguro médico, tá? E aqui, por experiência própria, aqui no meu caso da minha esposa, a gente imaginou num princípio que servia seguro médico dessas que a gente faz, dessas companhias que fazem seguro viagem. Não, tem que ser um seguro médico que atenda a rede hospitalar na Espanha, tá? Então, eu posso deixar também alguns links de algumas seguradoras espanholas e é esse que você vai ter que fazer. Ok, esses são os documentos que são comuns, que vocês vão precisar providenciar, independente do visto que vocês vão aplicar. E se por um acaso você decide vir para cá, quer seja para fazer um curso de espanhol, quer seja para fazer alguma graduação ou uma pós-graduação, então você vai precisar tirar o visto, tá, para estudar aqui. Então, além da documentação que eu mencionei, para estudar aqui você vai precisar ter um documento que acredite que você está matriculado ou que você foi aceito em alguma instituição de ensino espanhola. Então, esse documento precisa ser o original ou precisa ser um documento com firma eletrônica. Tá? Aqui na Espanha, quando eles falam de firma eletrônica, não é copiar e colar a assinatura no PDF. Tá? Então, isso é uma assinatura digital que a gente consegue aqui por vias oficiais. Tá? Então, a entidade que vai matricular você para estudar sabe que precisa disso e te manda essa documentação, tá? Então você precisa desse documento no original. E caso você esteja fazendo uma pós-graduação e você tem algum título anterior, uma graduação, algumas disciplinas, matérias já cursadas, você vai precisar também anexar esse documento no teu processo, tá? E essa documentação de graduação, às vezes a tua grade curricular, isso vai precisar estar apostilado também. E o mais importante de tudo, isso tá, inclusive se vocês forem no site do consulado, vocês vão ver que isso está escrito que é importante, está até em letras maiúsculas. Boa parte dos vistos você precisa provar que você tem recursos econômicos para viver
durante o período que você está pleiteando. No caso das bolsas de estudo, né, no caso de visto para estudo, você precisa provar que você tem um rendimento mensal no Brasil equivalente a 564,90 centavos de euro por mês, tá? 570 euros por mês. Como você faz para acreditar, para você provar que você tem esse ingresso mensal no Brasil? Isso é relativamente simples. Você precisa de... você trabalha, os teus 3 últimos olerites, declaração de imposto de renda do ano anterior, extrato bancário emitido pelo teu banco e assinado pelo teu gerente, um documento oficial do teu banco. Se você tem ações, criptomoedas, o que seja, algum saldo da entidade financeira onde estão esses teus bens. Se você, por acaso, tem algum imóvel e recebe aluguel, então se você conseguir provar que você tem esse ingresso, você tem um cartão de crédito que tem um saldo alto, sabe? Você dispõe de um recurso ali. Então, esse tipo de documentação você vai adicionar no montante de documentos que você está enviando para você provar que você tem como viver, tá? Então, isso é em relação a visto para estudos. Quanto tempo demora mais ou menos para tramitar? De acordo com o site do consulado, de 20 a 30 dias é o tempo de tramitação. Ok. Outra possibilidade. Ok, eu estou a fim de vir para a Espanha, mas eu não quero estudar. Também não estou muito a fim de trabalhar, eu quero ver como é morar na Espanha por 6 meses, por 1 ano. Ok, então o visto que você precisa tirar é o visto de residência não lucrativa. Tá? Então a documentação é toda aquela que eu mencionei anteriormente. Existe um formulário, existem 3 formulários que você precisa preencher. Tá? Um formulário chama Solicitude EX01, vai estar na descrição do vídeo. Um formulário que chama Modelo 790 e você vai precisar escrever uma carta, obviamente em espanhol, explicitando os motivos pelos quais você quer passar aquele período de tempo na Espanha. Por exemplo, sou aposentado ou sou aposentado e quero viver aí. Então, você faz essa carta, conta os teus motivos e, além disso, a acreditação econômica é um pouquinho superior à acreditação econômica no caso de bolsa de estudos. Tá? Essa acreditação econômica ela é de 2.259,60 euros, tá? Por mês. E caso você seja casado ou casada, tem filho, você tem que somar esse montante 564,90 euros por pessoa. Tá? Então, imaginando uma família de 3 pessoas, você tem que acreditar mais ou menos 3.400 euros mensais. Tá? E você quer passar 1 ano, por exemplo, esse número chega a 40.670 euros para 1 ano. Tá? Da mesma forma da bolsa, da questão dos estudos, você pode, com imóveis, impostos, você pode compor a tua renda de diversas maneiras. Quem está avaliando precisa ver que se acontecer algum problema, você tem de onde tirar esse dinheiro para viver. Tá? Uma dica que eu já li em vários locais, já ouvi pessoas comentando, se você precisa de 40 mil euros para provar esse aporte econômico, não apresente uma documentação que tenha 40 mil euros anuais fixos. Tente aportar mais documentos para compor a tua renda com um pouquinho de sobra, assim eles não teriam dúvida nenhuma em aprovar a tua entrada na Espanha. Beleza, agora você quer vir trabalhar aqui. Se eu tiro o visto de estudos, eu posso trabalhar? Sim, você pode trabalhar, mas você não vai poder trabalhar mais do que 20 horas por semana, porque se entende que você deve se dedicar pelo menos 20 horas semanais para estudo. Eu tô naquele que eu acabei de falar no anterior, na residência não lucrativa, eu posso trabalhar? Não, você não pode trabalhar. E se eu arrumei um emprego? Se você arrumou um emprego, você já está na Espanha, já está vivendo ali, você vai precisar modificar o tipo de visto que você tem. Tá? Mas você quer sair do Brasil com um trabalho garantido na Espanha. Esse é o melhor dos cenários. Tá indo para um outro país, não precisa se preocupar com dinheiro porque você vai trabalhar. Esse é o melhor dos cenários, mas também é o mais difícil. Tá? Então, aqui na Espanha, desde 2008, desde a crise aqui na Espanha, o mercado de trabalho está um pouquinho mais complicado. Tá? Não é impossível arrumar emprego, mas a distância é muito mais difícil. Tá? Então,
Quer arrumar emprego à distância? Mantém o teu LinkedIn super atualizado, super bonito, super atrativo para que alguma empresa te procure, mas você precisa já ter a proposta de trabalho, a carta de aceite da empresa que vai te receber, e você precisa de um documento oficial provando que você já está empregado. Então você não precisa provar que você tem como viver aqui, então aquele aporte econômico você não precisa fazer, mas o restante da documentação é exatamente igual à anterior que eu havia mencionado para vocês. Ok, você tem seu marido ou a sua esposa que já moram na Espanha e você quer já moram legalmente na Espanha e você quer ir para lá. Como que eu faço? Então, é aquele visto de reagrupamento familiar. Tá? Então, você vai apresentar aquela documentação que eu mencionei anteriormente. Se esse familiar teu que mora já na Espanha já recebe dinheiro, já tem uma vida financeira que poderia te sustentar, entre aspas, não precisa, você mostra que você tem esses recursos disponíveis na Europa e você vai. E o último caso é no caso de investidores, empreendedores, você quer montar um negócio aqui na Espanha. Então você precisa apresentar um plano de negócios. Por não trabalhar nessa área, eu não sei comentar muito como montar um plano de negócio, eu posso procurar estudar um pouco para montar um vídeo, mas você no consulado vai ter que apresentar um plano de negócios, como você vai investir dinheiro, esse tipo de coisa, e você vai aplicar para esse visto. Outra pergunta, beleza, tem algum custo tudo isso? Tem alguma taxa? Sim, para você tirar um visto, você tem que pagar no momento em que ele for aprovado, ou não, porque ele pode ser negado, você vai pagar do mesmo jeito. Você vai pagar uma taxa de R$490 no consulado, e essa taxa deve ser paga em dinheiro e de acordo com o site do consulado, preferencialmente contado, sem que eles tenham que te dar troco. Tá? Então, no momento em que, beleza, apliquei a solicitude lá, como que eu acompanho? Você acompanha pelo site, isso, com o teu nome, tá? Com o teu número de passaporte, com o teu nome, ou o que é que seja, você consegue acompanhar pelo site, e quando ela for aprovada, ela vai estar ali, escrito que ela foi aprovada, e você vai então para o consulado retirar o seu passaporte com o visto. Beleza, tenho o visto aprovado, peguei meu passaporte na mão e eu vejo que o visto que está ali na folha do meu passaporte está escrito que eu tenho 90 dias. Porra, como 90 dias? Eu estou pedindo 1 ano e aqui estão me dando 90 dias? Então, todo visto que é emitido no Brasil, ele vai ser emitido por um período curto. 90 dias é o direito que a gente tem, é o tempo que a gente tem para viver aqui na Espanha como turista, se a gente quiser. Tá? Eles vão te emitir esses de 90 dias, mas no primeiro mês, depois que você chegar na Espanha, você tem 30 dias para ir na estrangeria, De novo, como é que faz quando você chega na Espanha? Quando você chega na Espanha, você tem 30 dias para ir na estrangeria, tá? Que é o local que vai legalizar a tua situação, para tirar o teu documento que chama TIE, a tua tarjeta de identificação de estrangeiro, tá? Que vai ser o teu RG espanhol. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link da estrangeria, e você vai ter que, na tua cidade, marcar uma cita para ir lá fazer um procedimento que chama toma de huellas, onde eles vão pegar suas digitais e criar o teu documento de estrangeiro, aí sim, com o tempo que você pleiteou quando você estava no Brasil. É extremamente simples, pode ser complicado dependendo da cidade da Espanha que você vai morar, é o tempo para que você tenha uma cita. Tá? Às vezes você tem citas que, eu tenho 30 dias, mas marcaram a cita para 2 meses. Tá? Então, é isso aí que às vezes pode ser um pouquinho complicado. Tá? Mas eu também vou colocar na descrição desse vídeo, então, o site da estrangeria, já aponto onde está a toma de huellas, que é o que você vai ter que fazer, e uma vez que você fez isso, uma semana depois, você vai lá buscar teu documento oficial espanhol e você já pode viver legalmente na Espanha. Ok, passou 1 ano, quero ficar mais tempo, vai ser essa mesma estrangeria que vai tramitar qualquer tipo de extensão do teu visto que foi concedido, para estudar ou para trabalhar, se for o caso, ou na residência não lucrativa. Depois de 2 anos morando legalmente aqui na Espanha, você pode aplicar para a cidadania espanhola por solo.
eu posso gravar um vídeo depois para vocês, se vocês tiverem interesse, explicando como se faz esse procedimento, tá? Eu também posso gravar um outro vídeo para vocês, porque no meu caso foi um pouco diferente, eu não segui todo esse trâmite. Eu tenho dupla cidadania, brasileira e italiana, e eu tramitei todo o meu visto, tá? Como eu tenho cidadania europeia, eu tramitei todo o meu visto já morando aqui na Espanha. Aí galera, é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Se esse vídeo foi interessante para vocês de alguma maneira, tem alguma dúvida, manda pergunta, a gente responde rapidinho. Se gostou do vídeo, curte o vídeo, segue a gente no Instagram, @zoropeus, eu deixo tudo aqui embaixo. E valeu, até o próximo.